Em uma Bahia marcada por cores, fé e contrastes, nasceu uma mulher que transformaria a compaixão em sua maior missão. Seu nome era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mas o mundo a conheceria como Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Ainda jovem, sentiu no coração o chamado para cuidar dos mais pobres, dos doentes esquecidos, dos rejeitados pela sociedade. Enquanto muitos se afastavam, ela se aproximava. Onde havia dor, ela levava consolo. Onde havia abandono, ela oferecia abrigo. Onde havia fome, ela partilhava o pouco que tinha. Em 1949, quando foi expulsa de vários lugares por acolher doentes e moradores de rua, não desistiu. Encontrou um galinheiro abandonado ao lado do convento Santo Antônio e ali instalou sua primeira enfermaria. Era pequeno, improvisado, mas carregava o essencial: amor. Daquele espaço simples nasceu o Hospital Santo Antônio, hoje referência internacional em saúde e assistência social. Mas Irmã Dulce não se limitava a hospitais. Criou escolas, orfanatos, abrigos. Caminhava pelas ruas recolhendo quem ninguém queria ajudar. Mesmo com a saúde frágil, dedicava cada respiração àqueles que não tinham voz. Sua vida foi um evangelho vivo. Palavras de compaixão transformadas em gestos concretos. Reconhecida em vida como símbolo de bondade, chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Recebeu a visita de papas, líderes e autoridades, mas nunca se deixou deslumbrar. Para ela, a grandeza estava em lavar feridas, em segurar mãos cansadas, em dar dignidade a quem a sociedade rejeitava. Hoje, seu nome ecoa não apenas na Bahia, mas em todo o Brasil e no mundo. Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira nascida no país, nos lembra que a verdadeira força não está no poder, mas na capacidade de amar sem limites. Esta é a história da mulher que fez do pouco muito, da fraqueza força e da compaixão um legado eterno. O dia 26 de maio de 1914 marcou o nascimento de uma menina que, sem que ninguém pudesse imaginar, mudaria para sempre a história do Brasil. Em Salvador, na Bahia, veio ao mundo Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, filha de uma família de classe média simples, cercada de fé e valores cristãos. Desde cedo, Maria Rita demonstrava uma sensibilidade incomum. Não era apenas a menina curiosa que gostava de brincar nas ruas da cidade. Era também aquela que se comovia ao ver a pobreza estampada nos becos e vielas de Salvador. Sua infância foi marcada por uma perda dolorosa: a morte precoce da mãe, Dulce Maria, quando Maria Rita tinha apenas 6 anos. Essa ausência abriu um vazio em seu coração, mas também despertou nela uma força especial. Mais tarde, ao escolher seu nome religioso, quis homenagear a mãe que tanto lhe inspirava amor e cuidado, tornando-se Irmã Dulce. Na adolescência, Maria Rita já dava sinais de que sua vida não seguiria o caminho comum. Aos 13 anos, começou a acolher pessoas em situação de rua na própria casa da família. Transformava o quintal em abrigo improvisado. Distribuía roupas e dividia comida com quem nada tinha. O pai, embora preocupado, reconhecia naquele gesto um traço de generosidade que não poderia ser contido. Era como se a menina tivesse nascido para servir. Ao concluir os estudos, Maria Rita sentiu-se cada vez mais inclinada à vida religiosa. Não se tratava apenas de uma escolha de fé, mas de vocação. Em 1933, ingressou na Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Ali recebeu o hábito e um novo nome: Irmã Dulce, em memória da mãe. A partir daquele momento, a jovem baiana assumiu a missão de viver integralmente para os outros. Sua formação religiosa coincidiu com uma realidade social dura no Brasil. Salvador era uma cidade onde a desigualdade se escancarava em cada esquina. Crianças famintas, doentes sem assistência, famílias inteiras sem moradia. Para muitos, essa miséria era invisível. Para a Irmã Dulce, era impossível ignorar. Seus olhos viam onde outros desviavam o olhar, e seu coração ardia por fazer a diferença. Em 1939, começou a dar forma mais concreta ao seu chamado. Ao lado de outras irmãs da congregação, passou a acolher pessoas em situação de abandono, transformando espaços improvisados em verdadeiros refúgios. O quintal da casa da família, mais uma vez, se tornou abrigo para os desamparados. Aquilo que muitos consideravam incômodo, ela enxergava como missão. Mas não foi fácil.
Por diversas vezes, Irmã Dulce enfrentou críticas, resistência e até rejeição. Instituições se recusavam a receber os doentes que ela levava. Vizinhos reclamavam da presença dos pobres em áreas residenciais e autoridades pouco se sensibilizavam. Porém, nada a detinha. Cada porta fechada apenas fortalecia sua determinação. Foi nesse período que nasceu a imagem da jovem freira, sempre rodeada de mendigos, doentes e crianças famintas. Pequena em estatura, frágil fisicamente, mas gigante em compaixão. Não se deixava intimidar pela dureza do mundo. Para cada dificuldade, encontrava uma solução criativa. Se não havia espaço, improvisava. Se faltava comida, dividia a própria refeição. Se o dinheiro não existia, pedia ajuda de porta em porta. Aos poucos, sua dedicação começou a chamar a atenção. Aquela jovem religiosa, incansável na missão de servir, conquistava respeito até entre os mais céticos. Não falava de amor apenas com palavras, mas o traduzia em gestos concretos. Sua vida se tornava o evangelho em ação, e seu testemunho era a maior pregação. Esse foi apenas o início de uma jornada que a transformaria no anjo bom da Bahia. Ainda estava longe de fundar hospitais, orfanatos e instituições. Mas já nesse começo, Irmã Dulce mostrava ao mundo que sua vocação não era limitada a rezar em silêncio. Sua oração se fazia em cada abraço, em cada prato de comida partilhado, em cada doente acolhido no improviso. Assim, a menina que nasceu Maria Rita crescia para se tornar Irmã Dulce, moldada pela dor da perda, fortalecida pela fé e guiada por um amor que não conhecia fronteiras. A chama de sua missão já estava acesa e nada poderia apagá-la. Na década de 1940, a vocação de Irmã Dulce já havia se transformado em missão concreta. Ela caminhava diariamente pelas ruas de Salvador, recolhendo doentes, famintos e pessoas abandonadas. Era comum vê-la empurrando um carrinho improvisado, levando alguém ferido ou debilitado em busca de cuidado. Mas nem sempre havia lugar para acolher aqueles corpos frágeis. Hospitais lotados recusavam-nos. Instituições fechavam as portas. O incômodo da pobreza parecia não caber nos corredores oficiais. Foi então que, em 1949, diante de tantas negativas, Irmã Dulce tomou uma decisão radical. Precisava de um espaço, por menor que fosse, onde pudesse oferecer dignidade àqueles que ninguém queria receber. Encontrou, ao lado do convento Santo Antônio, um galinheiro abandonado. Ali, entre paredes estreitas e chão de terra, instalou sua primeira enfermaria. O cenário era simples: camas improvisadas, utensílios doados, remédios escassos. Mas havia algo muito maior naquele lugar: amor e cuidado. O que para muitos era apenas um galinheiro, para ela era um templo. O espaço que antes abrigava aves tornou-se refúgio para os esquecidos da sociedade. Em poucos meses, dezenas de pessoas já eram atendidas ali. Doentes sem destino encontravam acolhimento. Famintos recebiam alimento. E desesperados sentiam esperança renascer. Era o início de algo que cresceria muito além do que Irmã Dulce podia imaginar. Com o tempo, o pequeno galinheiro não comportava mais tanta gente. A notícia se espalhava, e cada vez mais pobres batiam à sua porta. Para muitos, era a única chance de sobrevivência. A demanda era maior que os recursos, mas Irmã Dulce não recuava. Ia às ruas pedir ajuda, batia em portas de comerciantes, solicitava doações de remédios, comida e roupas. Sua determinação comovia, e pouco a pouco a comunidade começava a se unir em torno da causa. Aos olhos humanos, parecia impossível sustentar aquela obra. Mas Irmã Dulce tinha uma fé inabalável. Para ela, cada pessoa que chegava era enviada por Deus e cada doação era providência divina. Não se deixava abater pela falta, acreditando que, de alguma forma, sempre haveria um caminho. E de fato havia. O galinheiro foi se expandindo, ganhando novas estruturas, até se transformar no embrião do que viria a ser o Hospital Santo Antônio, um dos maiores complexos de saúde filantrópica da América Latina. A cena daquela freira frágil, com o hábito azul e branco, cuidando dos pobres em um espaço improvisado, ganhou força simbólica. Representava a luta contra a indiferença e a vitória da compaixão sobre o abandono. Não havia luxo, não havia conforto. Havia apenas entrega. E essa entrega bastava para manter viva a chama da esperança. Nas décadas seguintes, a obra de Irmã Dulce se expandiu em várias frentes.
Além do hospital, surgiram escolas, orfanatos, centros de reabilitação e casas de apoio. Ela não apenas acolhia os pobres, mas também criava oportunidades de educação e transformação. Seu trabalho não era apenas curar feridas físicas, mas também resgatar a dignidade humana. Ainda assim, a resistência nunca desapareceu. Muitos criticavam seu método improvisado, a ousadia de ocupar espaços inusitados, a insistência em recolher aqueles que a sociedade descartava. Mas a cada crítica, Irmã Dulce respondia com gestos concretos. Sua vida era sua resposta, e com o tempo, até os mais céticos reconheceram a força de sua obra. O galinheiro, símbolo de simplicidade, tornou-se também símbolo de milagre. Mostrava que, quando existe amor, não há espaço pequeno demais para se tornar sagrado. Ali começou uma revolução silenciosa que transformaria Salvador, a Bahia e o Brasil. Assim, de um espaço improvável, nasceu uma obra imensa. De paredes frágeis, surgiram estruturas sólidas. De uma freira aparentemente frágil, floresceu uma das maiores expressões de caridade do século XX. E tudo começou com um gesto simples: a decisão de não abandonar os pobres à própria sorte. O galinheiro improvisado de 1949 havia se transformado ao longo das décadas em um verdadeiro império da compaixão. A fé e a coragem de Irmã Dulce haviam atraído pessoas, doações e voluntários, formando uma rede que crescia a cada ano. Aquele espaço, nascido da recusa em abandonar os pobres, tornou-se o coração das obras sociais Irmã Dulce, que até hoje atendem milhares de pessoas em todo o Brasil. Durante os anos 1960, 1970 e 1980, sua figura tornou-se conhecida não apenas na Bahia, mas em todo o país. Sua saúde frágil nunca a impediu de continuar a missão. Sofria de problemas respiratórios graves, vivia com dores constantes, mas ainda assim, dedicava cada força que tinha ao cuidado dos necessitados. Muitas vezes mal conseguia respirar, mas nunca deixou de andar pelos corredores, visitar os doentes e pedir ajuda para sua obra. O povo passou a chamá-la de o Anjo Bom da Bahia. O apelido não era apenas um título carinhoso, mas um reconhecimento coletivo de que aquela freira pequena, de olhar sereno, era a personificação do amor em ação. Onde Irmã Dulce aparecia, multidões se reuniam. Não era fama no sentido comum, mas uma espécie de reverência natural. As pessoas viam nela algo diferente, quase sobrenatural, um reflexo da misericórdia divina em carne e osso. Em 1988, sua dedicação alcançou reconhecimento internacional. O então presidente José Sarney a indicou ao Prêmio Nobel da Paz, destacando o impacto social e humano de suas obras. Embora não tenha recebido o prêmio, sua indicação foi um marco. O mundo inteiro passou a conhecer a freira brasileira que transformara um galinheiro em hospital. Pouco depois, recebeu o título de Heroína da Paz, em homenagem concedida por instituições internacionais. Mesmo diante da notoriedade, Irmã Dulce nunca se deixou envaidecer. Continuava pedindo ajuda de porta em porta. Continuava recolhendo pobres nas ruas. Continuava dormindo pouco para cuidar dos outros. Para ela, a grandeza estava em permanecer pequena. A caridade é o maior dos mandamentos. Repetia constantemente. Essa frase resumia sua vida inteira. No final da década de 1980, sua saúde se agravou. Em 1988, passou a depender de oxigênio constantemente. Mas mesmo assim, mantinha seu sorriso sereno e sua insistência em continuar trabalhando. Em 1991, recebeu em Salvador a visita do Papa João Paulo II, que se emocionou ao encontrá-la e declarou: se pudesse, ficaria aqui rezando ao lado dela. A cena ficou marcada na memória de todos como o encontro de dois gigantes espirituais. No ano seguinte, em 1992, Irmã Dulce faleceu aos 77 anos. Salvador chorou, a Bahia chorou, o Brasil inteiro chorou. Multidões acompanharam seu cortejo fúnebre, como se estivessem se despedindo não apenas de uma freira, mas de uma mãe, de uma santa viva que havia caminhado entre eles. Seu corpo frágil partia, mas sua obra permanecia como testemunho de que o amor pode transformar o mundo. Após sua morte, as obras sociais Irmã Dulce continuaram crescendo, atendendo milhares de pessoas diariamente,
Hospitais, escolas, centros de acolhimento e programas sociais se multiplicaram. Aquela semente plantada em um galinheiro tornara-se uma árvore frondosa, cujos frutos continuam alimentando os pobres e necessitados do Brasil. Em 2011, a Igreja Católica reconheceu oficialmente a grandeza de sua vida ao beatificá-la. Passou a ser chamada de Beata Dulce dos Pobres. Em cerimônia acompanhada por milhares de fiéis emocionados, o processo de canonização seguiu avançando, com relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. Finalmente, em 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco a proclamou Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil. O país inteiro celebrou, e a imagem da pequena freira baiana, com o hábito azul e branco, passou a ocupar o altar do coração de milhões de devotos. Sua canonização não foi apenas um reconhecimento religioso, mas também humano. O testemunho de que a santidade se constrói no cotidiano, no cuidado com o próximo, na entrega silenciosa. Hoje, Santa Dulce é lembrada não apenas nas igrejas, mas em cada hospital que leva seu nome, em cada criança acolhida, em cada pobre alimentado por sua obra. Sua história inspira pessoas de todas as religiões, porque sua mensagem é universal. Amar sem limites, servir sem esperar recompensa, doar-se até o fim. O legado de Irmã Dulce é espiritual, mas também social. Mostra que a fé verdadeira não é apenas oração, mas ação. Não é apenas palavras, mas gestos concretos. Ela nos ensinou que a santidade pode brotar no meio da pobreza, da fraqueza, do improviso. Basta um coração disposto a amar. Assim, a mulher que começou acolhendo pobres em um quintal de Salvador, que fez de um galinheiro um hospital, que enfrentou a dor com serenidade, tornou-se símbolo eterno do amor em movimento. Santa Dulce dos Pobres é hoje farol para todos que acreditam que a caridade é capaz de transformar o mundo. Um pobre de cada vez, um gesto de cada vez, uma vida de cada vez. A vida de Irmã Dulce é uma dessas histórias que não se contam apenas com palavras, mas com lágrimas nos olhos e emoção no coração. Sua trajetória não é apenas biografia, mas um verdadeiro evangelho vivido, escrito não em livros, mas em gestos de amor. Cada passo que deu, cada doente que acolheu, cada criança que protegeu, cada pobre que amparou, foi uma página dessa obra grandiosa que continua viva até hoje. O que torna sua história tão poderosa é a simplicidade. Irmã Dulce não construiu seu legado em palácios, nem em templos luxuosos. Ela começou em lugares improváveis, quintais, ruas, galpões e, sobretudo, um galinheiro abandonado. Ali onde outros só viam sujeira e abandono, ela enxergou possibilidade de vida. Essa é a primeira grande lição de sua vida. Não importa quão pequeno ou frágil seja o espaço que temos, se ali houver amor, ele pode se transformar em altar. Mas sua obra não foi apenas fruto de boa vontade. Foi resultado de uma fé inabalável. Irmã Dulce acreditava profundamente que cada pessoa traz em si a dignidade de filho de Deus. Para ela, não havia distinção entre ricos e pobres, doentes ou saudáveis, conhecidos ou desconhecidos. Todos eram merecedores do mesmo cuidado, do mesmo carinho, da mesma entrega. Essa visão nos chama a refletir sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes escolhemos amar apenas os que nos amam? Quantas vezes fechamos os olhos diante da miséria que nos incomoda? Irmã Dulce nos convida a enxergar além, a amar sem medida, a servir sem condições. Sua vida também revela o poder do sacrifício silencioso. Sofrendo com problemas respiratórios, muitas vezes quase sem ar, ela continuava andando pelos corredores de seus abrigos e hospitais. Mesmo debilitada, continuava sorrindo, pedindo doações, encorajando os pobres. Esse detalhe é fundamental. Ela não ajudava apenas quando tinha forças. Ela ajudava apesar de não tê-las. Sua dor nunca foi justificativa para abandonar os outros. Pelo contrário, sua fragilidade a tornava ainda mais próxima dos que sofriam. É como se dissesse: eu também sinto dor, mas mesmo assim estou aqui por você. E talvez seja por isso que sua figura despertava tanto respeito. Quem a encontrava via nela algo além de uma freira. Via a própria misericórdia encarnada, a compaixão transformada em rosto humano. Não à toa foi chamada de Anjo Bom da Bahia. Esse apelido traduz perfeitamente o que ela foi: uma presença que protegia, consolava e guiava.
A espiritualidade de Irmã Dulce é universal. Não importa a religião ou a crença, sua vida é exemplo para qualquer ser humano. Ela nos ensina que a fé sem obras é vazia e que as obras sem amor perdem o sentido. Sua canonização em 2019 foi apenas o selo oficial de algo que o povo já sabia há décadas, que ali havia santidade. Mas sua santidade não está apenas nos altares, está nos corredores de hospitais, nas filas de doação de comida, nos abraços aos pobres. O legado dela também nos desafia. Será que estamos dispostos a viver esse amor sem limites? Será que conseguimos sair de nossa zona de conforto para enxergar os que sofrem? Será que seríamos capazes de transformar um espaço improvável em lugar de vida, como ela fez com o galinheiro? Essas perguntas são sementes que sua vida planta em nossos corações e que cada um de nós deve cultivar com sinceridade. Ao olhar para sua história, não podemos esquecer o contexto em que viveu. Salvador, da primeira metade do século XX, era uma cidade marcada por desigualdades profundas. Os pobres eram invisíveis, os doentes eram rejeitados e muitos morriam sem sequer um olhar de compaixão. Foi nesse cenário que ela ousou dizer: "Aqui ninguém ficará sem cuidado." E, ao repetir esse gesto milhares de vezes, mudou não apenas a vida de indivíduos, mas a consciência de uma cidade e de um país. O mais belo é perceber que sua obra não morreu com ela. As obras sociais Irmã Dulce continuam vivas, atendendo diariamente milhares de pessoas. Isso significa que seu amor não foi passageiro. Ele se multiplicou, tornou-se estrutura, ganhou corpo coletivo. Quando ela morreu em 1992, muitos choraram pensando que sua missão terminava ali, mas na verdade, era apenas o início de um legado eterno. Sua canonização como Santa Dulce dos Pobres não foi apenas um título. Foi o reconhecimento de que sua vida é exemplo universal de que a santidade pode ser vivida no cotidiano, nas pequenas escolhas de cada dia. E essa talvez seja sua lição mais profunda. Não precisamos de condições ideais para amar. Basta a decisão de se entregar, mesmo que tenhamos pouco a oferecer. Hoje, ao lembrarmos de Irmã Dulce, precisamos mais do que venerar sua memória. Precisamos assumir sua inspiração como missão. O mundo de hoje continua cheio de pobres, doentes e esquecidos. A sociedade continua construindo muros de indiferença. O egoísmo continua crescendo. E é justamente nesse cenário que sua voz ecoa. Não podemos parar. Sempre há algo a fazer pelos pobres. Cada um de nós pode, à sua maneira, ser reflexo desse amor. Talvez não fundemos hospitais ou abrigos, mas podemos abrir nossa casa, dividir nossa mesa, estender nossa mão. Talvez não tenhamos dinheiro para grandes obras, mas temos tempo, atenção e compaixão para oferecer. É assim que o espírito de Irmã Dulce continua vivo. Não apenas nos altares, mas em cada gesto de caridade que brota do coração humano. Ao final, sua vida nos ensina que o verdadeiro milagre não está apenas nos sinais sobrenaturais, mas na transformação que o amor causa quando é vivido com radicalidade. O galinheiro que virou hospital é símbolo disso. O impossível se torna realidade quando é movido pelo amor. E assim, quando o mundo parecer frio, quando a indiferença parecer dominar, quando a injustiça parecer insuportável, que possamos lembrar de Santa Dulce dos Pobres, que possamos repetir seu gesto, cada um à sua maneira, e manter viva a certeza de que o amor, mesmo pequeno, é a força mais poderosa do universo.